Daí, dia 13 do 4. Eu perguntei, prestar atenção, o horário da Santa Ceia, gente, mudou. É 19 horas, né? Na quarta-feira. Na quarta-feira, 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, né? E dia 13 do 4, domingo, 9 horas da manhã. Tudo bem? Então, eu passo a oportunidade para a missionária Rosa fazer o pessoal aqui. Amém? Daí a pouco as horas estão se avançando, daqui a pouco ela não tem a chegar. Os irmãos sempre sintam a paz do Senhor. Amém. Vem aqui para frente, né? O grupo, a gente vai louvar.
paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, vamos, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir em Deuteronômio capítulo 11, tá certo? Eu gostaria de dar o lugar para o nosso filho, ministério, em nome de Jesus. Deus está todo Deus tocando o coração dele, tá bom? As igrejas cristas feitas pela paz do Senhor. Amém. Mais um domingo podemos estar na casa do Senhor. Temos esse grande privilégio, né? De poder estar aqui, glorificando, exaltando ao nosso Deus, né? Toda a honra e toda a glória é aí. Em forma de agradecimento a Deus, vamos louvar o nome ao Senhor. Amém? Amém. Louvar o hino aqui conhecido, não sei como você conhece, né? Em espírito de verdade. Amém? Amém. Nós vamos assim. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Pode cair assim. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Se erradinho, te adorar. O Rei dos reis, porque eu nasci. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 11. Louvado seja Deus.
se ele gosta. Louvado seja Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, e o versículo é 11 também. Eu vou estar lendo, não por existência, não por ordem. Eu vou estar lendo assim na medida que Deus me conjecturar, eu falo, tá certo? Em nome do Senhor. 11. Aos irmãos que estão assistindo na internet, que Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. E vamos para mais um dia na presença do Senhor. Nesse tempo aqui, em nome de Jesus, quem dirigia, quem estava responsável, quem era o sacerdote da época, era Moisés, certo? E Moisés, ele consultava a Deus o que haveria de fazer. Para mim entrar nesse texto, eu gostaria de voltar ao nosso tempo de moleque, tá certo? Porque quando a gente era moleque, nós fomos na escola e o professor, ele lá na frente, ele fazia a oração, sim ou não? Ele orava para nós, para passar para nós aprendermos, né? Então ele vinha, ele era homem ou mulher, ele ensinava para nós, né? Ele passava na lousa e nós estávamos sentadinhos ali, prestando atenção no que ele falava e no que ele escrevia na lousa para nós, tá certo? Nenhuma empresa ou casa de família, tá certo? Todos nós vamos ter que aprender a fazer aquilo que a empresa faz. Se é casa de família, a patroa, assim que você chegar assim, ela vai chamar você e vai falar assim: olha, fulano, eu gosto que faça assim, aqui eu quero que você faça isso, aqui eu gosto de manter assim, e é aquele provérbio: quem pode manda, quem tem cabeça obedece. Nenhuma empresa seria a mesma forma. Eu me lembro que o último serviço que eu trabalhei, eu era manipulador de Brojil. E eu fui dispensado, houve um corte, e eles iam mandar eu para Barueri, e eu não quis, certo? Essa é uma opção. É uma opção. Quem não for acompanhar a empresa Dorsai comprou a Monange. E aí, quem quer ir, quem não for, vai ser dispensado. Eu demorei para dar a resposta. E eu fui cortado. Mas como era novembro, eu ainda tive direito de participar da festa lá. E foi a festa, acredite se quiser, de final de ano, a mais arrependida que eu fiquei de participar. A dona Sandra, ela não podia ir. E, para quem não sabe, a festa da empresa é uma festa mundana, tem de tudo. Tá certo? As pessoas bebiam, fumavam, dançavam, e eu, como cristão, estou ali no meio. Foi a festa que eu mais me arrependi, como cristão, de estar no meio de uma festa mundana. Certo? Porque já nessa época, não era você que mexia com as meninas deviam mexer com você. Então eu me arrependi, eu pedi para que olha, eu tomei informação de hora que o ônibus vai sair. Que eu também não tinha carro. Certo? E o primeiro ônibus, ele iria levar o povo para Jabaquara
da onde nós saímos, às 17h30. E eu não vi a hora. Quando essas meninas começaram a convidar e mexer, e me oferecer bebida, e falar piadinhas, eu não via a hora de eu chegar na minha casa. Certo? Então, o irmão ainda, ele me falou lá na empresa lá, irmão Carlos, o senhor vai, é uma festa mundana. Eu falei, não é pecado eu participar, eu não vou fazer o que eles vão fazer. Só que quando chegou lá, Deus quis me ensinar que um cristão ele não participa de uma festa mundana. Porque ele vinha me oferecer bebida, me chamava para me dançar, as meninas me chamavam, pastorzinho, ó pastorzinho, vamos dançar, pastorzinho, não é pecado, entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que nós vamos fazer, devemos consultar a Deus. E eu comecei falando do professor, porque a criança ela vai se espelhar naquilo que ela está ouvindo do professor. Porque foi assim que eu e você aprendemos a oratória do professor e passamos em prática a nossa vida. É por isso que eu e você lê. Pouco ou ruim, eu tenho só a terceira série. Eu tenho só a terceira série. Primeiro, segundo, terceiro ano. Acabou. Certo? E a criança ela vai aprender aquilo que o professor passa para ela. Eu falei do professor, falei de empresas e falei de casa de família. Para que nós chegamos aqui hoje na igreja. Em nossa igreja, os pastores, missionários, ministros, né? No meu ministério eu ministro, né? Que está aqui na Bíblia também. Podia ser bispo, né? Podia ser missionário, está aqui também, bispo, missionário, tá certo? E também não sou ignorante, porque o pastor ele é para pastorear ovelhas, e Deus tem nós como ovelhas. Então, um pastor pastoreando ovelhas, aquela ovelha entende que aquele homem é o pai dela, é a mãe dela, por quê? Porque dá comida na hora certinha, dá remédio quando está doente, dá banho, tira os carrapatos, né? Deixa limpinho, para que a hora que chegar a hora do abater ou vender, que seja, ela esteja em ótimas condições. E a igreja tem essa finalidade, de nós viemos à casa de Deus, para nós aprendermos, né? Mas por que eu não posso ficar só na internet? Porque tem que ter nosso esforço. Nós temos que caminhar, nós temos que andar, nós temos que ter comunhão com os irmãos. Os irmãos aqui e eu na minha casa, nós não temos comunhão. E a Bíblia diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Certo? Quando nós estamos em união, nós estamos participando e se tornando um corpo só, que é o corpo de Cristo, que é nos preparando para o dia da redenção ao Senhor. Essa redenção pode acontecer com nós todos aqui vivos, Jesus aparecer nas nuvens, porque no livro de Mateus, Lucas e Marcos fala que Jesus ele vai vir sobre as nuvens e todos os olhos o verão. Mateus 24 fala, até mais, não vos enganeis, nem deixeis vos enganar, porque na vinda do Filho do Homem, todos os olhos o verão. Glória a Deus. Então, quando nós viemos à casa do Pai, nós estamos nos preparando e estamos fazendo o cumprimento dessa palavra com bom e suave que é os irmãos em união. Não tem como eu ficar só na internet ou dentro de casa, na televisão, ouvindo, sem aprender
e está agradando a Deus. Eu posso estar agradando a mim mesmo. Tá certo? Quando nós viemos à casa do Pai, nós aprendemos dos nossos senhores, das nossas diretrizes, para que aquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui na casa do Senhor, nós possamos aplicar em nossas famílias e no coração das pessoas aí fora, em nossa jornada. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse tem parte comigo. Quando nós trabalhamos e nós aprendemos, que nem está escrito aqui, por isso que eu falei, que toda empresa, casa de família, empresa de ônibus, pode ser um mercado, não importa, você vai aprender a fazer direitinho para você aplicar e guardar no seu coração. Porque você fazendo direitinho, você vai agradar o patrão, a patroa, chegar no final do mês você vai ter a sua recompensa garantida. E Deus, Ele promete para mim e para você um salário. Ele diz lá no livro de Jó, assim, ó, todo trabalhador é digno do seu salário. A quem Deus achar honra, dê honra. E a quem Deus achar que não deve dar nada, também não dá nada. Livro de Ezequiel, ele está dizendo assim, ó, da maneira que vós pedirdes a mim, eu também vou pedir a vós. Livro de Malaquias 10, ele diz assim, ó, trazei todos os dízimos e a oferta à minha casa, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso, faz prova de mim, me consulta, novamente, me consulta. Então, quando eu dou a minha oferta, o meu dízimo, em nome do Senhor, seria muito bom que eu tivesse esse esforço de eu consultar a Deus. Você não pode basear, vamos dizer que eu sou cristão, eu prego a palavra, mas eu tenho uma vida promíscua. Aí você pega, olha para mim e fala assim, o nosso pastor, o nosso ministro, ele prega, ele faz tanta obra de Deus, mas tem uma vida promíscua. Vocês não podem se basear a vida minha nessa promiscuidade para trazer como espelho para vocês. Por quê? Porque o que Deus tem para mim é uma coisa, o que Deus tem para você é outra. E quando nós trazemos, nós vamos consultar a Deus, Senhor, eu estou dando o meu dízimo, mas eu estou dando na minha filial para alguém levar. Não é a mesma coisa. Eu tenho que pegar esse dízimo, apresentar ao meu Deus. Eu tenho, depois que eu entregar esse dízimo, eu tenho que me consultar perante o Senhor e dizer, Senhor, eu estou sentindo uma dificuldade lá no meu trabalho. Parece que o inimigo está se levantando contra mim lá. Pai, tu está contente da forma, maneira que eu estou dando essa oferta, esse dízimo? Pronto. Você está fazendo como Moisés fez. Tá? Tudo que você vai fazer, você vai consultar ao Senhor. E agora nós vamos dar uma lida para ver o que Deus vai dizer aqui. Diz assim: a terra que passais a possuir, porém é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. É uma terra. Deuteronômio 11:11.
Possa ser que suas traduções sejam diferentes, mas com o mesmo sentido. Tá bom? Possa ser que seja uma nova tradução, né? Eu já expliquei para vocês que antigamente oração, a primeira Bíblia, vocês lembram que a gente falava? Não, né? Era benzer. Tá certo? Era benzer. Depois houve uma renovação do português, mudou para rezar. Houve um estudo do padre que transformou a Bíblia, esqueci o nome dele agora. Fala aí, irmão. Tradução da Bíblia, o padre que traduziu. João Ferreira de Almeida. Pronto. João Ferreira de Almeida, tá certo? Aí houve um estudo dele, ele pegou, ele lançou a Bíblia, trouxe a Bíblia para todo mundo, que nós não podíamos, não tinha. Aí a partir de depois de 1970 começou a vir as Bíblias e nós começamos a chegar na nossa Bíblia. Então entrou, em vez de rezar, trocou o português, veio orar. A oração, para alguns católicos, para algumas catequeses, falava que nós criou o nome de protestante, porque nós mudou o português, nós colocamos isso, tá certo? Oração. Então, nós não devemos ser assim ignorantes. Toda tradução, tá certo? Toda tradução na Bíblia, mesmo que a minha seja diferente, ela está dizendo o mesmo sentido da palavra. Tá certo? Então, diz assim, ó: a terra que passais a possuir, porém, é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. Ou seja, Deus não prometeu uma terra a Moisés? Ele fez uma promessa, falou para Moisés: passa lá para outra parte, não falou assim? Conduz o meu povo, que eu estarei contigo, tá certo? Só que a terra que ele está prometendo, que ele está mandando Moisés ir, e que Moisés já chegou pelo tom aqui, a terra que é possuais. Ó, é uma terra que não tem água. Essa terra que você está possuindo é uma terra que ela bebe água da chuva que eu mando. Você sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que até a terra que Moisés entrou era escassa água. Algumas coisas que o povo de Deus queria, não conseguia, porque eles tinham que estar na presença do Pai, eles tinham que estar consultando a Deus para que eles possuíssem não somente a terra, porque essa terra não tinha água, essa terra ela dependia de Deus também. Toda a sobrevivência daquela terra dependia da chuva dos céus. E Deus, ele fez essa promessa para mim e para você. Nós estávamos lá no mundão, uma terra podre, imunda, cheia de vício, prostituição, cheia de ruindade, e Deus, ele prometeu através de seus servos, usando sua palavra, que se nós viéssemos, aceitássemos a Ele, a palavra dele, e que se nós andássemos em seu caminho, Deus iria abençoar nós. E essas bênçãos para alguns não chegam. Por quê? Porque o reino dos céus, ele tem domínio, ele tem estatutos, ele tem direção, ele tem regras, e nós temos que procurar cumprir a regra de Deus, a regra do Pai. Porque se eu e você, em nome do Senhor, nós, tudo que fizermos na terra, não consultarmos a Deus, nós estamos tendo Deus como Deus morto.
E esse Deus que nós servemos, ele já sabe o nosso futuro. Eu só não vou falar com o morto, porque morto não fala. Eu não posso consultar morto, porque o morto ele não ouve. Ele não ouve o que você fala, ele não vê o que você faz. Então, quando eu deixo de conversar ou consultar com uma pessoa, ainda mais sendo meu pai, eu estou tendo ele como morto. Ou eu mesmo estou falando assim, ó, eu estou tão distante de Deus que não adianta eu consultar ele. Aí quando eu venho aqui, eu acredito que Deus esteja aqui na casa dele. Aí eu vou abrir a boca aqui, eu vou orar, eu vou louvar, mas quando eu chegar lá em casa, eu vou continuar com a mesma vida. E o nosso costume de orar e de consultar a Deus, ela tem que começar na nossa casa. Ela tem que começar, é lá onde você tem problema, é no meio da família, é no meio do seu trabalho, em nome de Jesus. Por quê? Porque esse serviço que Deus me deu, lá também depende da bênção de Deus. É o que está escrito aqui. A terra que você vai possuir, Moisés, que você possui agora, não adianta você ficar no poço, não. Porque se eu não mandar chuva, não tem água. Se eu não mandar chuva, não tem vida, não tem plantação, não tem vegetação. Essa terra que você entrou agora, ela bebe a água que cai do céu. Ela bebe a água que da chuva. A água que eu mando para a terra é o que ela vai beber. Então Moisés, ele vivia muito estreito com Deus. E esses profetas, assim como o patrão, a patroa, a empresa, a casa de família, ensina você. A palavra de Deus nos ensina, irmãos. Nós devemos fazer tudo sobre consulta a Deus. É tudo a base de oração. É tudo com o joelho no chão. Você acha que o inimigo ele tem medo de eu estar vestido de ministro? Você acha que o inimigo ele tem medo de eu estar pregando aqui em nome de Jesus? Ele sabe que 1 ou 2 ou 3 está ouvindo a palavra e está falando, eu preciso mudar, eu sinto necessidade de mudar, mas ele está vendo que a maioria não está ouvindo a palavra de Deus. E é por isso que nós não alcançamos a palavra de Deus. É por isso que a gente, quando vai pedir a Deus, você pode ver que você não confia na sua oração. Eu, quando fico doente, eu vou pedir oração para o missionário. Eu vou pedir oração para aquela reverenda, para aquela missionária, para o missionário Josias. Eu vou lá na matriz pedir, mas só quando eu estou doente. Por quê? O diabo ele não tem medo dessa forma que nós faz. Ele tem medo de uma parte do seu corpo. Ele morre de medo do seu joelho. Quando ele vê você dobrando o joelho em sua casa, ele tem medo. Mas ele não tem medo daquilo que nós faz. E se não houver mudança em nós, ele nunca vai ter medo de nós. Ele vai estar sempre colocando impedimento entre você e Deus. Mas Deus prometeu, Deus usou vaso para falar comigo. Não importa. Daniel 10:10 está dizendo. Daniel 10:10 está dizendo assim, ó. Daniel, desde o dia que tu aplicaste o teu coração a conhecer e a compreender a palavra de Deus, lá no céu são ouvidas a sua oração. E aquilo que você pediu a Deus, Deus mandou eu trazer para você há muito tempo. Mas o diabo, ele entrou colocando impedimento. Aí você vê como é que está o ser da sua vida diante de Deus. Você vê como é que está a sua necessidade, a minha necessidade diante de Deus. Daniel orava. A Bíblia diz que Daniel era de oração. Daniel era de jejum. Daniel consultava Deus. E houve um impedimento da parte do inimigo. E quando Deus ele traz a nossa memória, é porque Ele está vendo que nós estamos parados sem orar, tanto na nossa casa como nós orar aqui. Um começa a orar aqui, irmão Félix, irmão Severino, a gente começa a orar aqui, daqui a pouco está aqui, cala, irmão Severo, o outro cala, daqui a pouco só tem um na frente orando. Por quê?
eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço. Irmão Félix, quando eu estava buscando um dom no monte, que eu estava orando, eu senti um calor tão grande, mas sentir calor é bom? É não. Seja sincero, não é não. Você começa a suar, olha a roupa, começa a secar a boca, dá sede, e para completar, você tinha direito do pacote completo, aí começava a doer aqui assim, ó. Doer o pé da barriga aqui assim, não é aquela dor, não é vontade de usar a banheira, não, é aquela dor esquisita, que é para você parar, e quando você parava de orar, parava. Então, nunca foi fácil servir a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi, que tudo é costume da nossa casa. Se o teu corpo não tem costume de passar a noite em vigília, se você não lutar contra isso, você nunca vai participar da vigília. Se você não tem costume de jejuar, você acha que jejuar é o jejum, é aquele jejum que você não sente dor de estômago, que você não sente sede, que você não sente fome. Não é isso não. O jejum, até Jesus sentiu fome. E ó, ele percebeu, você não pode falar, ai que fome, mas eu não posso, porque eu estou em jejum. Ai que fome, ai que sede, mas eu não posso beber porque eu estou em jejum. Você quebrou. E o diabo está tão de olho, que ele estava observando cada passo que Jesus ele fazia. Livro de Mateus capítulo 4. Jesus sentiu fome, pôs a mão no estômago. Ah, você está com fome? Você é filho de Deus. Manda essas pedras se tornarem pães lá. E Jesus foi dando resposta para ele. Não uma resposta que eu e você dá. A gente ora 10 minutinhos, e a sente dor aqui já para. A gente está jejuando, tem meia hora ou 20 minutos, começa a doer o estômago. Deus sabe todas as coisas, eu vou orar e vou dizer. Tem que ter sacrifício, tem que ter esforço, Se não tiver esforço meu e seu, nós nunca vai ter resposta de Deus. Nós vamos viver uma vida promíscua aqui, em nome de Jesus Cristo, sem resposta em nossas vidas. Por quê? Porque está faltando a oração, está faltando consagração, está faltando dedicação minha e tua em nome do Senhor. Nós estamos acostumados, o nosso corpo acostumou a viver com pequenos em nome de Jesus, uma pequena joelho no chão, 10, 15 minutos de oração para nós está bom. Não! Tem que orar e jejuar. É só isso? Não. Consultar a Deus todas as coisas que você vai fazer. Às vezes aquela pessoa que está te batendo aqui no ombro, aqui ó, irmão Félix, você é rapaz, meu velho, você é uma pessoa que eu admiro muito, mas lá atrás está metendo o pau. Lá atrás está querendo enfiar nas costas, nas suas costas um punhal. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, 17:5 de Jeremias, e coloca nos seus braços sua força, sua sabedoria. Que sabedoria? Eu vou na igreja, eu sou crente. Nossa, galera, eu vou na igreja, estou cheio de poder, eu já fui na igreja hoje. Há quanto tempo você não fala em línguas dentro da sua casa? Quanto tempo você não sente a presença de Deus na sua casa? Há quanto tempo você não faz uma oração para você entregar, em nome de Jesus, um pedido a Deus? Porque antes de você vir aqui, você tem que preparar o seu culto na sua casa. Senhor, hoje eu vou na tua casa, Pai, em nome de Jesus. Se o ministro me der a oportunidade, eu quero louvar sim. Se ele não me der, eu quero fazer uma oração. E eu peço a presença do teu Espírito sobre toda a igreja. Eu não vou me preocupar com a minha saúde, e nem com o que eu vou de comer, beber ou vestir, porque eu já estou em posse da tua palavra. Lá no livro de Mateus, que está dizendo: não andeis
Apenas faça a minha vontade. Só trabalhar a vontade. Porque Deus, Ele sabe que cada um daqui precisa. E você sabe por que eu não cumpro essa palavra? Sabe por que eu não tomei posse? Porque eu estou sentindo a dor, irmão Félix. Eu estou sentindo fome. Eu não estou vendo Deus aqui para me orientar. Eu não escuto a voz de Deus. Como é que eu estou sentindo aqui as coisas apertar, as faturas chegar, e eu vou ficar aqui fazendo a vontade de Deus, fazer uma visita aqui, uma evangelização ali, ou botar aí na é mais fácil você pegar e fazer a vontade do patrão. Fazer uma hora extra para ganhar mais dinheiro, porque é sem interesse. Correr atrás do benefício, por quê? Porque ali você está vendo, você vai pegar, você está vendo ali o benefício, você está vendo ali o dinheiro ali na sua conta, entendeu? Mas para Deus que nós não vemos, é esse que nós temos que ter confiança. Lá no livro de Efésios, viu, ó, as armaduras de Deus, a couraça da justiça. O que é a couraça? Você cobrir sua mente. Se você ficar com a mente vazia, ninguém vai tampar ela, viu? Vai colocar só coisa do mundão aqui. Mas se você colocar a couraça da justiça, que você tem que trabalhar como servo de Deus, como filho de Deus, você tem que cuidar da casa do Pai, você tem que cuidar dos seus irmãos, você tem que cuidar da obra dele que ele deixou para mim e para você. Aí nosso pensamento vai mudar. Você vai sentir as bênçãos acontecerem na sua vida. Você vai sentir o milagre do céu chegar na sua casa, chegar na sua família e a transformar em nome de Jesus. Por quê? Porque a terra que Deus mandou para Moisés entrar não era para ser uma terra abençoada, sem dependência de nada. Mas a terra que está dependendo da chuva do céu. Está certo? Vamos? 2. É uma terra da qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se fielmente obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno de amar ao Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Vamos lá? Ó, só no Velho Testamento é mencionada essa palavra coração 979 vezes. Novo Testamento 179. Tá certo? Por que Deus ele se preocupa tanto do nosso coração? Você já reparou que quando eu piso no seu pé, se eu falar, às vezes eu falo uma besteira para você, aí você pega e você mancha o coração? Você já parou para perceber isso aí? Por quê? Porque o coração é a chave do seu pensamento. No nosso cérebro, distribui, irmão Félix, nervo para todo o corpo. Todo o corpo, cérebro. O oxigênio do seu sangue, o sangue que vem no coração, que bomba e que manda sangue para o seu cérebro, para você pensar, para você ter raciocínio. Quando alguém fala alguma coisa para você, ou não lhe paga, fica lhe devendo, aí você fica defamando aquela pessoa. Por quê? Porque teu cérebro está mandando você defamar. Ela te, você fez para ela e ela não fez para você. Todas as vezes que essa pessoa precisou de você, agora você precisou dela, ela não te serviu. Por quê? Porque o teu cérebro, o teu coração está mandando informação um para o outro. E aonde que isso vai parar? No teu coração. E o que tem a ver com o teu coração? Teu coração é morada do Espírito. O nosso coração, ele é um buraco. Ele é um buraco. Se você abrir ele é um buraco que é cheio de veias. Milhões e milhões de veinhas que ficam.
bombando e distribuindo. Ou seja, assim, ó, nosso coração, ele vai pegar aquilo, esse sangue que vai falar, você vai um pouquinho para cá, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, e vai distribuindo entre o nosso cérebro e os nossos organismos, com oxigênio. E quando Deus ele fala no nosso coração, é porque do nosso coração procede todas as coisas más e ruins. E como nós viemos de um mundo ruim, um mundo de prostituição, um mundo de bebedeira, de vícios, um mundo violento, um mundo ao qual nós outrora servia Satanás com os nossos sentimentos e com os nossos corpos. Hoje nós, na presença de Deus, ele fala, cuidado com o teu coração. Livro de Mateus 12:43 diz assim, ó, você lembra como que você era lá atrás que você chegou na minha casa? Tinha uns que não acreditavam em nada, tinha uns que viviam no centro espírita, servindo outros deuses, tinha outros que se prostravam diante de imagens, tinha outros que servia um demônio, fazendo culto para ele com o seu próprio corpo, na prostituição, nos vícios, na bebedeira. Mas hoje eu limpei vocês, eu lavei com meu sangue, vós sois lavados e remidos pelo meu sangue. Outrora vós eram prostitutos, beberrões, cheios de malícias, avarentos, mas hoje não. Eu entrei nos seus corações e limpei tudo. Guarda o teu coração. Enche o teu coração da minha palavra, da minha obra. Você sabe por que eu não me preocupo com a obra de Deus? Porque ainda meu coração não foi preenchido completamente com as coisas de Deus. É por isso que quando, irmão Severo, eu estou precisando, eu peço. Eu vou pôr meu joelho no chão, eu vou orar. Aí a hora que começa a doer aqui, eu já não vou aguentando mais, vou mudando. Daqui a pouco eu falo assim, imenso, tu sabe todas as coisas. Eu estou jejuando. Aí eu sinto aquela dor aqui assim, aí eu falo assim, não, eu tomo muito remédio forte. Eu vou orar e vou entregar. O Senhor me perdoe, mas eu vou orar. 20 minutinhos, 30 minutinhos. E na minha parte eu não tenho esforço nenhum para esticar. Eu não suporto nem um minutinho a mais para mim me consagrar diante do Senhor. Por quê? Porque meu coração ainda não tem Deus, não está repleto de Deus. Porque quando tem Deus, eu vou saber suportar. Meu irmão Severo, ele falou algo para mim semana passada que me machucou demais. Me machucou, me arrebentou. E eu não tenho coragem de chegar e falar para ele, irmão Severo, você me machucou, cara, falar. Aí eu vou guardar essa dor. Ela vai agravando e vai virando um câncer dentro do meu coração. Daqui a pouco meu coração está revoltado, eu não vou dar nem mais a paz para ele. Por quê? Porque o meu coração está completamente magoado, cheio de ira, glória. Aí, dou risada para vocês tudo, mas quando o Severo chega, eu já não. Mesmo que ele venha me dar paz. Por quê? Porque está faltando Deus no meu coração. Está faltando eu guardar a palavra do Senhor. O que está escrito aí no último versículo? Se atentamente obedecereis a palavra que eu vos mando, e guardardes em vosso coração. Não está escrito isso? Não é assim? 14? 13, né? Se fielmente, né, em outras traduções, se atentamente
obedecendo aos mandamentos que hoje eu vou ordeno. Que é o mandamento de Deus. Livro de São Marcos 15, 16. Você fala que não sabe pregar, mas você sabe falar, não sabe? Sabe convidar alguém para vir à casa do Pai? Você sabe não concordar, não concordar. Alguém da minha família vai chegar assim e vai falar assim: irmão Félix, eu não estou aguentando de dor, eu estou com uma dor tão grande. Aí irmão Félix pergunta para mim: o que aconteceu? Eu passei uma raiva tremenda com o fulano de tal lá na minha casa, porque ele come, bebe, dorme e não me ajuda em nada. Eu tenho certeza que o irmão Félix não vai beber o pau dele. Eu tenho certeza, ele como ministro da palavra de Deus, ele vai falar assim: eu posso vir fazer uma oração? Ou se eu tenho medo de orar, olha, domingo vai ter culto na minha igreja. Você pode vir? Eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação sua. Pronto. Se realmente atentares aos meus mandamentos, qual mandamento? Anunciar a palavra. Não concordar com a enfermidade ou com o problema dos outros. Você não sabe a situação dos outros. Às vezes a situação do seu vizinho, do seu irmão, do seu filho, ou do seu pai não cristão, da sua mãe, eles enfrentam. Talvez Deus esteja, eu vou mandar esse problema aqui para dar uma sacudida, eles têm que despertar. E aí Deus precisa usar quem? Uma pessoa da família, porque talvez alguém da família do irmão Félix não me recebe, mas vai ouvir ele, até por respeito. Vai ouvir Severo, vai ouvir você. Você entendeu? Porque a nossa missão, não se engane, irmãos, não se engane. A nossa missão aqui na terra é propagar o caminho do céu. Eu fazendo isso, pode chegar. Posso falar uma coisa para você? Eu não falei para vocês que eu ia para Iguá? Falei ou não falei? Pronto. Eu pensei que Iguá era pertinho. É 440 quilômetros. Viu? 440 quilômetros eu rodei. Você sabe com quanto que eu fui? Eu fui com um cartão só, porque eu já tinha parcelado 2 cartões. Carrei, fui atacadão, eu parcelei. E hoje, quando você parcela os cartões, eles bloqueiam. Eu não sabia. Fui abastecer, não passou. Aí só tinha um PV que eu parcelei. Eu parcelei e falou assim: você deseja parcelar parcial ou total? Aí eu falei assim: o que quer dizer esse negócio parcial? Eu não sou obrigado a saber. Eu falei para você que eu tenho 3ª série. Tá certo? Eu falei: parcial. Pronto. Foi o único cartão que passou no bolso. Passou 130%. Depois não passou mais. Tá certo? Aí eu usei R$100 no limite do cheque especial da conta corrente. Sabe quanto eu fui? Com 20 cruzeiros de dinheiro aqui no bolso. Pode ser real, cruzeiro. Tá certo? Tá certo? Viajei com 20. Cheguei lá, fiz o culto, estava com meio tanque de gasolina para voltar. Meio tanque. Sendo que eu já tinha abastecido 3 vezes. Para mim ir, eu abasteci 3 vezes. Aí, o irmão, a igreja lá, houve uma rebeldia, alguém, foi todo mundo para a Assembleia, e aí fizeram a igreja para 1000 pessoas. Está lá a igreja para 1000 pessoas. Quem assistiu o culto no canal, está lá no canal. 1000 pessoas. E a igreja está vazia. Tinha umas 20 pessoas. Aí o mensageiro Efraim, aí ele veio aqui assim, eu vi que tinha um pacotinho enrolado, sabe? Aí ele pegou e falou assim: irmão Carlos, como eu falei para o senhor,
meio tanque de gasolina incendiei. Aí quando eu cheguei lá fora, tinha um advogado da Assembleia lá que assistiu o culto. Se vocês assistir o canal, vocês vão ver que ele entra pela porta lateral, que é o pastor Edilson e a irmã Gilda. Se estiver me assistindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Estou dando testemunho que Deus usou sua vida. Aí esse pastor, ele chegou em mim assim e falou assim: irmão, eu estou sentindo de abençoar a sua vida. Você pode me passar o Pix? Falei, irmão, não, irmão, fique em paz. Deus está mandando eu abençoar a sua vida. Pronto, Deus mandou, então não pode questionar. Aí passei o Pix para ele, ele me fez um depósito de R$250. Aí eu tomei café com bolo. Eu já te digo. Tá certo? Então, é só você se propor. Se disponibiliza de fazer o querer de Deus, não sem se preocupar com nada. Que Deus ele vai entrar na sua vida. Tá certo? Nós não vamos precisar de campanha, nós não vamos precisar de estar pedindo oração. Por quê? Porque o inimigo não tem medo da nossa oração, ele tem medo quando você dobra o joelho. Ele tem medo quando você começa a perdoar as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, ó. Às vezes eu já vi pessoa falar assim, ó, irmão Félix, eu não vou te perdoar, não. Quem perdoa é Deus, peça perdão para ele. Você está errado. É sinal de que você não lê a palavra. Porque a palavra de Deus está dizendo assim, o próprio Jesus dizendo assim, ó, se vós não perdoar aquele que te ofende aqui na terra, assim como meu Pai te perdoou, eu também não vou te perdoar. É você que tem que perdoar. Tá certo? E perdoar, lembrando você. Perdoar não é esquecer, não. Viu? Eu vou esquecer, eu vou perdoar o que o senhor me falou, mas também não quero chegar mais perto do irmão. Eu não vou falar mais nada. Entendeu? Toda vez que eu ver o irmão traz, eu vou correr dele. Não, eu não posso mudar com ele, porque Deus não muda com ele. Tá certo? Tem que ver as palmas do lado Deus. Não me diga. Só recapitulando aqui o verso 13, que está dizendo: se fielmente, se atentamente obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, tá certo? Não é porque eu estou falando, não. Amar o vosso coração, é o seu jeito, da sua forma. Eu não estou vendo, Félix não está vendo, Salerino não está vendo, Josias não está vendo, Genivaldo não está vendo, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo você convidar as pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Para você que está assistindo, fica na paz, guarde a palavra do Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Tá, Senhor Jesus.